Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito dos 10 principais motivos, pelo menos na minha opinião, pelos quais o filme Top Gun Maverick se tornou um grande sucesso nesse ano de 2022. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, pessoal, eu sei que nem todos vocês estão a par, dos números, então eu vou mostrar pra vocês primeiro por que o filme Top Gun Maverick, estrelado pelo Tom Cruise, é um grande sucesso não só em 2022, como um grande sucesso na história do cinema. Ele já se encontra em uma posição de muito prestígio, ele já se encontra no top 10 das maiores bilheterias de todos os tempos em território americano, obviamente não ajustando pela inflação, mas mesmo se a gente ajustar pela inflação, o resultado não é ruim. O filme já tá entre os maiores filmes também se a gente ajustar pela inflação, e o filme tá hoje na 9ª posição em território americano, atrás de filmes gigantescos como por exemplo Titanic com 659 milhões de dólares, Jurassic World com 652 milhões de dólares, depois do Top Gun Maverick com 623 milhões, um pouquinho à frente do filme dos Vingadores com 623 milhões também, só que um pouquinho atrás, e depois na 11ª posição a gente tem o filme Star Wars Os Últimos Jedi com 620 milhões. Então o filme já bateu grandes filmes, tem muitos outros filmes que ele já ultrapassou, e tem obviamente os primeiros colocados ali que estão ainda na frente. Eu acho que é possível que o filme Top Gun Maverick ultrapasse até mesmo Titanic, alcançando a 7ª posição. Internacionalmente o filme está um pouquinho mais para trás, o filme foi um sucesso maior nos Estados Unidos do que ao redor do mundo todo, mas mesmo assim o filme já está na 21ª posição e ainda tende a subir um pouquinho. Na 19ª posição a gente tem Os Incríveis 2 com 1,242 bilhão de dólares, depois Velozes e Furiosos 8 com 1,236, depois Top Gun Maverick 1,226, depois Homem de Ferro 3, atrás do filme Top Gun Maverick, com 1,215, e finalmente o filme dos Minions com 1,119. Então a gente vê que o filme tem também a possibilidade de continuar avançando bastante nessa lista conforme as semanas passam. O filme ainda está tendo um resultado sensacional no decorrer dessas semanas. E aqui eu coloquei também uma lista para vocês verem a longevidade do filme, para mostrar por que ele é um sucesso tão grande. A gente precisa falar também da longevidade dele. A gente tem os filmes Titanic no seu final de semana 8, que é o final de semana que o filme se encontra agora, que fez 23 milhões, depois Avatar com 22 milhões, Esqueceram de Mim com 12,6 e Top Gun Maverick com 12,2. Esses são os melhores 8º finais de semana da história do cinema, e a gente tem Top Gun Maverick aqui no meio. Então, o primeiro motivo, obviamente a gente não pode fugir desse motivo, que é a qualidade do filme. O filme está sendo extremamente bem aceito, o filme foi bem recebido pelo público e também pelos críticos, E aqui só para mostrar, de forma bem objetiva a aceitação do público, o CinemaScore deu uma nota a mais para esse filme. O CinemaScore é feito de uma forma muito interessante, eles entrevistam pessoas na porta dos cinemas, então quer dizer que as pessoas que acabaram de sair do cinema deram em média uma nota a mais, quer dizer, todo mundo que saiu do filme gostou bastante, então com certeza é uma nota extremamente positiva. Eu coloquei também as notas do Rotten Tomatoes dos críticos, onde o filme está com 97%, e do público, onde o filme está com 99%, e eu aproveitei e também coloquei aqui do lado o quanto o filme fez semana após semana, só para frisar mesmo o sucesso desse filme. Ele fez no primeiro final de semana 126 milhões, depois 90 milhões, depois 51, 44, 29, a única grande queda foi de 44 para 29, na minha opinião, depois caiu de 29 para 25, de 25 para 15 e de 15 para 12. Então é um filme que agradou por diversos motivos. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu tô falando mais a respeito dos números, então eu tô tentando ser o mais objetivo possível. O segundo quesito foi a concorrência fraca, não em termos de filmes blockbusters, porque saíram vários, como eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu fiz um vídeo extremamente completo aqui pra vocês, então eu não tô dizendo que não foram lançados filmes grandes contra o Top Gun, mas que a maioria desses filmes não foram bem recebidos. Então esses foram os 5 filmes, os 5 principais filmes lançados contra o Top Gun Maverick. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já tinha sido lançado e a gente viu os lançamentos dos filmes Jurassic World Domínio, do filme Lightyear, do filme dos Minions e do filme Thor Love and Thunder. E apertando um botão aqui a gente vê, o filme do Doutor Estranho na verdade nem estava concorrendo mais direito, porque estava com somente 16 milhões no final de semana que o Top Gun Maverick chegou.
Aí no terceiro final de semana do Top Gun Maverick, a gente viu o lançamento de Jurassic World Dominion, com 145 milhões, depois o filme do Lightyear, que foi um dos piores filmes da Pixar até hoje, em termos de performance, que nem estreou na primeira posição, abriu com 50 milhões de dólares, então não foi um concorrente de tanto peso assim, né, pro Top Gun Maverick. Depois a gente vê o filme dos Minions, que teve uma abertura muito boa, de 107 milhões, e finalmente Thor, Amor e Trovão, com 144 milhões, mas isso já no sétimo final de semana do Top Gun Maverick, quando ele já tinha batido ali 1,1 bilhão de dólares, então também não dá pra gente dizer que foi um concorrente direto, mas aqui eu coloquei a nota do Cinema Score, vocês vão se lembrar que eu mostrei uma nota A+ pro filme Top Gun, a gente teve uma nota B+, pro filme do Doutor Estranho, A- pro filme do Jurassic World, A- também pro Lightyear, A pros Minions e B+ pro Thor, né? Então B+ para um filme da Marvel é péssimo e a gente viu os dois filmes da Marvel recebendo essa nota, filmes que poderiam ter de certa forma tirado o oxigênio, né, um pouquinho do Top Gun Maverick, mas isso não aconteceu porque os filmes não tiveram boas aceitações. E a mesma coisa vale pro filme da Pixar, um filme grande da Pixar poderia ter ajudado, né, a afetar a bilheteria do Top Gun Maverick, mas isso não aconteceu. E só para frisar mais ainda, né, a aceitação baixa que esses filmes tiveram, eu coloquei aqui a nota do Rotten Tomatoes, né? Então a gente vê 74% pro Doutor Estranho, 30% pro Jurassic World, 75% pro Lightyear, 70% pros Minions e 67% pro Thor 4, então a gente vê duas das piores notas que os filmes da Marvel já tiveram e uma nota terrível também pro filme Jurassic World. E só pra finalizar, né, eu coloquei até as notas do Metacritic aqui pra vocês verem, 60, 38, 60, 56 e 57, então a nota máxima que esses filmes tiveram foi de 60, enquanto Top Gun Maverick ficou com uma nota de quase 80. E outro motivo, na minha opinião, é que o Tom Cruise ainda é o maior astro de Hollywood. Se ele não é o maior astro, ele é um dos maiores pelo menos. Eu colocaria somente alguns outros atores na mesma categoria que o Tom Cruise, mesmo que ele não tenha produzido muitos filmes nos últimos anos, mesmo que ele não tenha lançado filmes todo ano aí, como outros astros, como The Rock fazem, ele continua tendo um dos maiores nomes em Hollywood. Você pode falar para qualquer pessoa quase ao redor do mundo inteiro quem é o Tom Cruise, que todo mundo sabe quem ele é uma pessoa extremamente carismática, né? Ele é um astro muito reconhecível e eu acho que com certeza isso ajudou a trazer um pouquinho de bilheteria a mais para esse filme. E aí outra informação importante é que o filme foi o maior sucesso, o filme anterior, na verdade, né, o primeiro Top Gun, foi o maior sucesso de 1986, então o filme foi um grande sucesso e eu vou colocar uma lista aqui na tela de filmes e eu quero que vocês digam aqui nos comentários, antes de vocês continuarem assistindo, do que se trata essa lista, né, qual é a coincidência entre todos esses filmes. Eu acho que alguns de vocês podem adivinhar, eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem adivinhar por que eu criei essa lista e eu já vou explicar para vocês. Então essa lista aqui composta por ET, por Top Gun, por Rain Man, por Ghost, por Armageddon e por Avatar, são os 6 filmes que dominaram as bilheterias, né, ficaram na primeira posição das bilheterias dos seus respectivos anos, aqui, né, 82, 86, 88, 90, 98 e 2009, e que ainda não tem uma sequência lançada. Isso, obviamente, até o lançamento de Top Gun Maverick. Então a gente não viu ainda uma sequência de ET, né? E obviamente depois do lançamento de Top Gun Maverick a gente começou a ver discussões a respeito de fazer uma sequência de ET. Rain Man, que também é um filme com o Tom Cruise, não teve ainda uma sequência lançada. Eu acho que a essa altura nem vai ter mais. O filme Ghost também não teve uma sequência. O filme Armageddon não teve sequência e o filme Avatar já tem 4 sequências anunciadas, mas nenhuma saiu do papel. Então, se você pegar todos os outros filmes desde a década de 80, todos os grandes sucessos que foram lançados já tiveram uma sequência ou eram sequências de universos estabelecidos. Por exemplo, os filmes de Star Wars, os filmes da Marvel e assim por diante. Os filmes de Indiana Jones também dominaram alguns anos. Então é muito curioso a gente ver que somente 6 filmes em 41 anos ainda não tiveram sequências lançadas, e eu diria que o filme ideal para lançar uma sequência de todos esses que eu citei é justamente o Top Gun, que é um filme de ação, que é um filme de elenco, né, que tem um astro ali na chefia. Titanic é impossível fazer uma sequência. Eu acabei de perceber que eu não coloquei o filme Titanic, mas convenhamos, não seria possível, né, em termos narrativos, fazer uma sequência de Titanic. Eu diria que Top Gun é o filme ideal de todos esses filmes que eu citei para fazer uma grande sequência. Armageddon também, né, daria para fazer algumas sequências, mas Top Gun tem tudo ali feito para fazer uma franquia nos moldes de Velozes e Furiosos, Missão Impossível, 007, né, tem muitas formas de você
você dá continuidade para essa franquia do Top Gun. Então por isso que eu coloquei como um dos motivos o fato do filme ser uma raridade nos cinemas, porque a maioria dos filmes que lideram as bilheterias ou são sequências ou fazem parte de uma grande franquia, enquanto Top Gun original não fez parte de nenhum dos dois. E depois eu coloquei como um grande motivo que o filme é uma sequência de verdade, o filme não tenta ser um soft reboot, o filme não tenta fazer o mesmo filme que o seu antecessor, ele usa sim elementos do seu anterior, mas ele não repete exatamente a mesma fórmula, como o filme do Creed fez, por exemplo, com os filmes do Rocky Balboa, como o filme Star Wars Episódio 7 fez com o Episódio 4, como muitos outros filmes, o Halloween fez mais ou menos isso também. Esse filme toma um rumo diferente, né? Então não dá pra gente falar que ele fez um soft reboot, que ele simplesmente pegou a mesma história do primeiro e refez o mesmo filme. E dando continuidade, um dos motivos que na minha opinião foi muito importante pro sucesso desse filme foi o protagonismo do Tom Cruise. Sim, assim como no primeiro filme, tem um elenco coadjuvante que é muito importante pra narrativa, mas a gente vê quem é o astro ali no filme é o próprio Tom Cruise, então mais uma vez ele fugiu um pouquinho do que aconteceu com o Creed, por exemplo, que trocou o Sylvester Stallone pelo Michael P. Jordan, com os filmes do Star Wars que trocaram o Harrison Ford, né, que trocaram aquela galera do Star Wars antiga, o Mark Hamill, né, colocaram os atores novos, colocaram a Rey, o Finn, o Paul Dameron e etc. Então a gente não viu necessariamente essa passagem da tocha de uma geração para outra, a gente continuou vendo o Tom Cruise como o personagem principal. Então eu acho que esse foi um ponto extremamente positivo. Se eles tivessem colocado o Tom Cruise somente como um senhor ali que aparece de vez em quando no filme, mais ou menos como a gente já viu em vários desses outros filmes, né, em vários desses soft reboots, eu acho que o filme não teria tido a mesma bilheteria. Mais um elemento, né, mais um grande motivo na minha opinião, é que é um filme das antigas. Muitas pessoas que não estão acostumadas a ir aos cinemas quiseram ir assistir Top Gun Maverick. Minha mãe e meu pai, eu não sei se eles chegaram a ir aos cinemas assistir Top Gun Maverick, mas eles comentaram, né, pô, tô querendo ir assistir o filme Top Gun, tá falando todo mundo bem, etc. Então são pessoas que normalmente não vão às salas de cinema, são pessoas que já perderam esse costume há muito tempo, mas por essa somatória de fatores que eu tô citando aqui pra vocês, decidiram ir assistir o filme. E o próximo motivo, com certeza o principal deles, né, se a gente analisar as redes sociais, se a gente olhar as respostas nos vídeos do Clube da Bilheteria, é que o filme não é um filme lacrador, então o filme não se rendeu à lacração que a gente tá vendo hoje em dia. Eu concordo e eu discordo disso. Primeiro porque o filme acabou tendo uma rivalidade, ele foi lançado no momento certo para essa narrativa surgir, porque ele foi lançado bem próximo do filme do Lightyear, que foi muito criticado, né, justamente por ser um filme lacrador, entre aspas, e eu acho que isso ajudou bastante o filme do Top Gun Maverick, principalmente nas redes sociais, né, surgiu um movimento para as pessoas irem assistir os filmes. Muitas pessoas, como eu disse, né, mais velhas foram assistir esse filme que não vão aos cinemas com frequência. E eu não posso discutir, né, com esses números, porque muitas pessoas já responderam isso em perguntas que eu fiz aí no decorrer dos vídeos, então com certeza foi um fator importante. Agora, se isso é uma regra em Hollywood ou não, eu discordo, porque muitos filmes que não lacram, né, digamos assim, são fracassos, como por exemplo o filme do Morbius. Na minha opinião é um filme que não lacra em nada. Eu dei uma olhada, eu tinha separado aqui mais uns 4 ou 5 exemplos de outros filmes que não lacram nem um pouco e que foram fracassos nas bilheterias. Então não dá pra gente criar uma correlação como se fosse o único grande motivo. Ah, o filme foi um sucesso porque ele não lacrou, porque eu acho que essa regra não dá pra gente estabelecer. Então eu acho que é um salto muito grande a gente dizer que esse é o principal motivo pro sucesso desse filme, mesmo que tenha levado muitas pessoas às salas de cinema. E aí o último dos motivos pelos quais eu acho que esse filme foi um sucesso foi literalmente por mérito do Tom Cruise, pela calma que o ator teve para esperar o momento certo de lançar esse filme. Esse filme já tinha sido anunciado, acho que para 2020 ou 2021, ele foi sendo prorrogado até o momento certo, até o momento que o Tom Cruise falou, pode lançar agora, porque as bilheterias estão satisfatórias, porque a gente tá vendo uma evolução final de semana após final de semana, e o filme acabou sendo um sucesso gigantesco. Então eu daria o mérito todo pro Tom Cruise, não só ele é o protagonista, ele é o produtor, ele segurou as rédeas ali na pandemia, e eu sei que as cenas, né, que a gente viu aí de bastidores não foi do filme Top Gun, foi do filme Missão Impossível, mas a gente vê, né, como ele trabalha duro, a gente vê como ele foi radical nessa época da pandemia para tirar os filmes dele do papel. E ele esperou o momento certo de fazer o lançamento e acabou colhendo os frutos por isso.
Então eu acho que é uma somatória de fatores. Então eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acham? Eu acabei entrando numa discussão lá pelo Twitter, porque eu falei que esse é um dos maiores filmes de todos os tempos, e é de fato um dos maiores filmes, mesmo se você considerar os top 50 de todos os tempos, é um deles. Então não dá pra discutir que esse filme é de fato gigantesco. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual vocês acham que é o maior motivo pro filme Top Gun Maverick ter disparado aí nas bilheterias? E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.